Que a paz de Cristo esteja na vida de todo. O inferno é real ou não? Se você quer saber, vem comigo nesse vídeo. E se esse vídeo for importante para a sua vida, se inscreva nesse canal, deixe seu like, compartilhe ele com alguém. Isso é muito importante para o crescimento deste canal. Nesta feita, quero falar sobre a realidade do inferno. Existe mesmo inferno? Existe esse lugar? Eu quero lhe mostrar a luz da palavra de Deus. O inferno existe e é um lugar. E eu provo o que eu estou lhe dizendo. Mateus 25, versículo 41. Então, você sabia também, antes de ler este texto, você sabia que a Bíblia fala 65 vezes sobre o inferno? Isso mesmo. Porque tem gente que dizem que na Bíblia não tem essa palavra, que inferno não existe. Olha o que Jesus diz. Mateus 25, 41. Então dirás ao que tiver à sua esquerda: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Veja, a Bíblia fala de fogo eterno, que está preparado para o diabo e os seus anjos. Então, veja que ele está dizendo: Deus preparou um lugar. Deus preparou, tem um lugar preparado por Deus para o diabo e seus anjos. E é só para ele? Nós vamos estudar à luz da Bíblia Sagrada sobre este assunto. Para quem acha que o inferno não existe, olhe para esse texto. Existe um lugar preparado por Deus. Vamos para a segunda parte. Veja que o inferno é um lugar. É um lugar. Lucas, e eu quero ler com muita paciência, eu quero que você tenha um pouco de paciência e abra comigo capítulo 16 de Lucas, para mostrar que o inferno é um lugar intermediário entre a vida e a morte, entre a vida e o julgamento e o juízo final. Quando ele morre, veja o que Jesus fala sobre isto. Eu estou lendo Lucas, capítulo 16, versículo 22. Aconteceu que o mendigo morreu, foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Veja que ele morreu, foi sepultado. O corpo dele, o corpo foi sepultado, e no Hades, ou no inferno, como traduz o português, ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Veja a palavra de Deus, querido. Veja, para quem acredita no sono da alma, que a alma dorme. Veja que este homem foi morto, ele morreu e foi sepultado o corpo. E no inferno está a vida e a alma, que é o espírito, e a alma estão aonde? No inferno, que é a vida e as faculdades mentais dele. Veja que ele está consciente. A Bíblia diz, veja que ele clama: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Veja, ele clama por misericórdia. Irei fazer outro vídeo falando desta parábola, que é mal compreendida
por muitos estudiosos. E eu quero trazer à luz, na outro vídeo, falando sobre esta parábola. Mas hoje eu quero falar isto. Veja que ele está consciente. Veja que ele foi morto, morreu, foi sepultado e no inferno ele ergueu os olhos. No Hades, no inferno, o inferno é um lugar intermediário entre a vida e a morte. Você morreu com Cristo, vai para o gozo, chamado paraíso, chamado de seio de Abraão, chamado de céu, aguardando quem? A volta de Jesus. Quando Jesus voltar, esta alma entrará nesse corpo que está no cemitério, ou no rio, ou no mar, onde ele estiver, ele se encaixa novamente e vai prestar conta. Ou no dia do arrebatamento, subirá para o céu de glória, para o encontro do Senhor. Definitivamente. E aí a Bíblia é clara em dizer: estaremos para sempre com o Senhor. Isso é muito claro, a Bíblia não deixa dúvida. Querido, o inferno é um lugar real. E quem está no inferno está aguardando o juízo de Deus. E não sai de lá. Se você observar essa parábola, esse homem é conhecedor da verdade. E só vou te dar um aperitivo para mostrar no outro vídeo. Esse rico não é de dinheiro, ele é rico porque ele achava-se autossuficiente. Esse pobre não é pobre de dinheiro, esse homem é pobre porque a Bíblia diz: bem-aventurado é os pobres, que sabe que é carente, sabe que necessita da salvação, que a salvação vem de Deus. Mas isso é assunto para outro vídeo. Mas o que eu quero mostrar para você nesse momento é: veja que ele está querendo um refresco nesse lugar. Então esse lugar é um lugar de sofrimento. Existe um lugar de sofrimento. Veja que o mendigo morreu, foi levado pelos anjos. Morreu e foi levado. Veja a diferença. Esse homem foi levado. Então existem dois lugares. E a Bíblia, e aí nós vemos, aí você pode estar pensando assim: mas esse lugar é tão perto que olha o outro. Sim, era perto. Só existia uma divisão: seio de Abraão e sofrimento. Sempre houve dois lugares, um de vida e outro de morte, um de bênção e outro de maldição. Sempre existiu. E Deus sempre deu a oportunidade de nós escolher. Querido, veja que este homem que está lá no inferno, ele desejou que alguém refrescasse a sua língua, ou seja, diminuísse um pouquinho do seu sofrimento. Ninguém poderia mais amenizar o sofrimento dele, porque quem está lá não passa para cá. Como os espíritas pensam que quem está lá volta e o espírito vai encarnar história. Veja o que esse texto diz. Quando ele pede, manda que alguém daqui vai lá. Ele diz: quem está aqui não passa para lá, nem quem está lá passa para cá. Está fechado. O único que foi lá e voltou é Jesus Cristo. E mesmo assim os homens não creram. Querido, nesse momento, quantas pessoas estão atormentadas nesse sofrimento eterno? Quantas pessoas não estão sofrendo? E se elas pudessem vir nos avisar, elas estariam nos avisando. Só que elas não podem. Porque as oportunidades ela passou. Hoje é a tua oportunidade. Querido, o inferno é real. E quem será lançado no inferno? Nós já vimos que é o diabo e seus anjos. Mas será que é só eles? Veja o que diz a Bíblia. Salmo 9, versículo 17. Olha a palavra de Deus. Olhe a palavra do Senhor.
9:17. Diz assim: os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Você está ouvindo isto? Os que vivem na impiedade hoje estão vivendo como se Deus não existisse para eles. Estão vivendo na vida ímpia, mata, rouba, furta, faz tudo que não presta. Está vivendo na impiedade, vivendo sobre seus próprios desejos. Vivendo, serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus serão lançados no inferno. E você pode estar perguntando: o que é o inferno? Eu disse, é um lugar de prisão. É um lugar de prisão. E eu vou provar para você que é um lugar de prisão entre a vida e a morte, depois da morte até o juízo de Deus. Quem vai para o paraíso e quem vai para o inferno. Quem vai para o paraíso está aguardando a volta de Jesus. Quem for para o inferno está aguardando o juízo de Deus. Por isso que o cristão, ele não espera o juízo de Deus. O cristão espera Jesus Cristo, o Salvador. O arrebatamento, a volta dele. Querido, veja o que eu estou dizendo. O inferno é um lugar de prisão. Abra comigo a sua Bíblia para você conferir. 1 Pedro, aliás, 2 de Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Segunda carta de Pedro 2:4. Diz assim: porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, e havendo-os lançado no inferno, entregou as cadeias das escuridão, ficando reservado para o juízo. Veja isso aqui. Eu disse para você que o inferno é uma prisão. Quem sai daqui sem antes entregar a sua vida a Cristo Jesus, que é o único que pode vencer a morte, é o único que pode vencer o juízo, é o único que pode vencer a condenação eterna por nós, é Cristo. Olha, para quem acha que ele diz, porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, e havendo lançados, quem vive no pecado será lançado no inferno. É uma realidade, querido. Por mais que eu queira amenizar isso, isso é uma verdade. Veja por que os anjos foram reservados ao inferno. Hoje estão presos no inferno. Alguns demônios estão presos lá, em cadeias da escuridão, uma prisão. Por isso que eu não creio naquela que diz, alguns aí falam que o inferno é a sepultura, porque traduz a Bíblia errada, a palavra Seol é lugar de morto. E aí eles dizem que é sepultura. Não é, querido. Inferno é uma prisão, está aqui. Sepultura não segura anjo, não segura espírito. Isso aqui é prisão de Deus no mundo do inferno. Eles estão presos lá. Que é lá no Apocalipse vai ser aberto. Quando Deus abre o abismo, ele solta eles. Eles vão ser soltos, porque eles são mais mal do que esses que já existem. E aqui eles estão presos. Veja isso aqui. Isso aqui é muito sério. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo lançado no inferno, entregou as cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo. Veja isso aqui.
Deus. E Deus não perdoou o mundo antigo. Tem gente que acha, Deus não vai lançar ninguém no inferno. Está aqui, querido. Se Deus não perdoou, todos que vivem no pecado serão lançados no inferno. Que vivem no pecado. Inferno é uma prisão. Uma prisão depois da morte. Reservado para o juiz, só sai para o juiz. E como eles vão sair? Um dia que saíram, a alma deles vindo do inferno, entra no corpo dele e vão prestar conta diante de Deus. É isso. Se você tem dúvida, quero dar mais quero voltar lá naquele texto de Lucas. Lucas 16, para mostrar que é uma prisão depois da morte. Devia estar preso lá, nas chamas, no sofrimento, que chama ali é sofrimento. Lucas 16, 22. Morreu, foi levado pelos anjos. Foi levado. Para onde? Para o paraíso, para o seio de Abraão. Igual aquele homem, quando morreu, que estava na cruz junto com Jesus. Aquele ladrão, salteador. Quando Jesus disse para ele, quando ele falou, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Coisa linda aquilo ali. Veja, aquilo ali é muito lindo. Um homem se arrepende na hora. Eu estou aqui porque mereço. Veja, ele reconhece o pecado dele. Segundo, ele olha para Jesus e diz, esse homem não está morrendo pelos pecados dele. Nenhum pecado ele tem. Ou seja, ele reconhece que Jesus está morrendo pelo pecado da humanidade. Terceiro, ele vê que Jesus é rei. Isso é só a fé. Lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Ele vê que um homem sanguentário igual ele está, é rei. Quem mostrou isso para ele? O Espírito Santo de Deus. Mostrou para ele que ele é rei. Aleluia. E ele diz uma coisa maravilhosa. Lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Jesus diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Existe um lugar de bênção e outro de maldição. Sempre houve o paraíso e sempre houve o inferno. Escolha, por isso que lá em Deuteronômio, escolhe pois a vida e viva. Veja aqui que ele diz, morreu, foi levado pelos anjos. Morreu também o rico e foi sepultado o corpo, para mostrar. Já pensou se não tivesse esse texto mostrando sepultado o corpo? E no inferno ele ergue os olhos. Lá no inferno, porque o que olha, querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Esse corpo que nós temos é uma representação da nossa alma. É isso mesmo, porque o que olha, o que vê, o que pensa, não é esse corpo aqui. Porque quando nós saímos dele, ele só serve para jogar na areia. Quando ele está, nós estamos mortos, o olho está no lugar, por que o olho não olha mais? O nariz está no lugar, por que não cheira mais? O juiz está no lugar, por que não pensa mais? Porque o que pensa, o que fala, o que age, nem precisa ser tão especialista para entender isso. Não precisa nem ser intelectual para entender isso. Olha só isso, o cérebro está no lugar, o ouvido está no lugar, por que não ouve mais? Porque o que pensa, o que fala, o que age, saiu, que é a alma, junto com a vida, que é o espírito. O espírito e a alma é duas coisas juntas. É algo inseparável, que só a palavra de Deus separa. Por isso que às vezes na Bíblia é confundido espírito e alma, espírito e alma. Tem uns que dizem, é espírito que é alma, é espírito que salva, é a alma que é salva. Fica nessa confusão, porque de tão junto que elas é, porque a alma é o que pensa, é o que fala, é o que age, e o espírito é a vida, é o rocha, é o que pensa, é o que, aliás, é o que é a vida de Deus, sopro de Deus no ser humano. Você entende o que eu estou falando? E a alma é o psique, é o que pensa, é o que fala, é o que age. E nós precisamos compreender estas verdades de Deus para a nossa vida. Morreu, foi sepultado, e no inferno ele ergue os olhos.
Ele está preso, não sai de lá. E ele implora que alguém venha pregar para os irmãos dele, porque ele lembra que ele está consciente, ele tem 5 irmãos, e ele está conscientezinho disso, que ele tem 5 irmãos. Em último lugar, Jesus tem um controle da morte e do inferno. Por isso, lhe digo, pode entregar a tua vida na mão de Jesus, porque Jesus agora tem um controle da morte e tem um controle do inferno. Você quer ver isso? Abra Apocalipse para nós encerrar, que eu encerro. É quem tem poder, é Ele. Por quê? Porque Ele tem um controle da morte e do inferno. E eu quero compartilhar isso. Apocalipse capítulo 1, versículo 18. Veja isso, querido, como isso aqui é importante. Olha Jesus falando, esse aqui é Jesus falando. E o que vive, fui morto. Jesus dizendo, eu fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Eu tenho a chave da morte e do inferno. Sabe o que ele está dizendo? Eu tenho o controle. É por isso que se nós morrermos em Cristo, nós podemos crer na ressurreição, porque Ele é a ressurreição e a vida. Quem crê nele nunca morrerá. Por quê? Porque ele tem o poder de ressurreição, de trazer de volta na ressurreição dos mortos. Ele tem o controle do inferno. O inferno, veja que ele tem a chave, que é o controle. Faz quem ele quer. Por isso que ele diz também em Mateus 10, 28. Não temos quem pode matar o corpo e não pode matar a alma, mas quem tema aquele que pode tanto lançar o corpo como a alma no inferno. Olha isto aqui. Ele tem o controle. E lhe dou um conselho. Entregue a sua vida nas mãos de Cristo. Ele tem um poder. Ele é o menino que nasceu. Foi o menino que nos deu. O seu nome é maravilhoso. Príncipe da paz. Deus forte. Pai da eternidade. Ele é o Pai da eternidade. Se você tem medo da eternidade, entregue a tua vida nas mãos de Cristo. Sirva a Ele e faça a vontade dEle, em nome de Jesus. Amém.